Olá, amigos. Segundo a Scott Consultoria, as cotações dos produtos de reposição recuaram na primeira semana de maio, em São Paulo. O boi magro caiu 0,9%, o garrote recuou 0,8%, enquanto os preços do bezerro de ano e o bezerro de desmama registraram baixa semanal de 1,6% e 1,5%, respectivamente. Entre as fêmeas, na mesma base de comparação, somente a vaca magra apresentou alta, de 0,3%. Para nos dar mais detalhes do mercado paulista de reposição, eu recebo o Vitor Trindade Júnior, leiloeiro rural, com bastante trânsito em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Seja bem-vindo, Vitor, é um prazer revê-lo. Boa tarde, meu amigo Variz. Boa tarde aí aos nossos amigos do Portal DBO. Rapaz, é impressionante, né? É bem isso que você falou mesmo, esse recuo aí que os analistas da Scott, né? E não só da Scott, acho que todos, foi muito nítido, né? Foi uma coisa muito explícita essa mudança, essa volatilidade do mês passado para esse mês. É bem verdadeiro essa informação. E você acha que recriadores e terminadores, eles estão mais seletivos ou mais cautelosos? Eu acho que é mais cautela. Eu acho que é mais cautela. Se a gente levar em consideração que há um pouco mais de 30 dias a gente tinha atingido o patamar no boi gordo. A gente sempre fala boi gordo porque é um fator que está inteiramente relacionado, o boi gordo para reposição, que é o nosso assunto, né? Reposição, e atingimos uma alta histórica que só havia sido atingida nos últimos, sei lá, 20 anos, 15 anos, em 2021. Isso aconteceu no início de abril, e é o que eles falaram. E nessa primeira semana, aí nesses primeiros 10 dias de maio, essa queda foi bastante gradual. Chegamos a ter boi de 375 em São Paulo. Houve casos isolados de boi de 380, hoje estamos a 350, com uma dificuldade difícil de você colocar a carne no mercado. E o bezerro, com essa margem aí que você acabou de falar. A gente trabalhava antes dessa alta de 30 dias atrás, nos preços de 13, 13,50, 14, 14,50 o quilo, era equivalente a arrobas de 395, 400, 420, em casos excepcionais a 450, que seria R$ 15 o quilo. Aí veio o aumento. Esse aumento do boi gordo, que foi a 375, levou esse bezerro para o patamar de 16,50, 17,50, 18. Houveram casos. Isso eu estou falando a nível. Eu acho que até o norte do Brasil, o Nordeste, pegou uma fatia desse mercado, dessa euforia. E, de repente, nesse início de mês agora, aliado com todas essas. Eu vou nem falar de diversidade climática, que ele começou a baixar antes dessa queda de temperatura, Ivariz. E também nada desse anúncio da União Europeia com relação ao bloqueio da nossa carne. É mesmo a estratégia da indústria da carne. Também isso coincide no momento em que aumentou a oferta de animais, principalmente bezerros, né? Essa oferta, a gente vem falando, e nós já conversamos em conversas anteriores, e não é que ela vem aumentando, ela está acontecendo, ainda não chegou aquele espaço, aquele buraco que é previsto, que é relacionado à morte das fêmeas. Você lembra, na última conversa nossa, e segundo o boletim de IBGE, no último ano de 2025, na história da pecuária nacional, abateu-se 13% a mais de fêmeas do que de macho. Lógico que isso vai impactar em algum segmento, e o principal dele é da reposição. Esse bezerro, essas fêmeas que morreram com bezerro na barriga, ou que seriam futuras matrizes, foram abatidas até se repor esse numeral de fêmeas a chegar ao ponto de idade de emprenharem novamente, gestarem aí o período de gestação para produzir esse bezerro, para desmamar esse bezerro. Isso demora um tempo, até pela quantidade e o volume que foi de fêmea abatida, que esses números de reposição ainda vão chegar ao estado crítico, onde a gente fala
A gente não, todos os analistas que acompanham e a gente que vive o corte dia a dia, que esse bezerro vai chegar num ponto aí, nos patamares que ele não vai nem ter como ele esperar o boi gordo, que eu acho que é uma consequência também, porque se falta o bezerro, vai faltar o boi. Um vira o outro, concorda? É a época do pessoal começar a soltar mais bezerro no mercado. Se isso também não seria alguma coisa que ajudou aí nessa volatilidade. Existe esse fator, nós estamos vivendo um momento agora que é uma desova boa de bezerro, mas tem também esse mercado que contrapõe no que se refere à valorização, essa diferença, a volatilidade da carne, do preço, que faz a pessoa segurar. Em contrapartida, Evaristo, tem a estação do ano. A gente não adianta que chega o outono e já está, daqui a pouco chega o inverno, já viu essa que era a temperatura. Teve cidades na região de São Paulo, tiveram cidades em São Paulo que gearam, que geada queimou pasto, queimou lavoura. Então, são todos fatores adversos que esses a gente não tem como prever ou mesmo se proteger dele. Agora, o maior disso tudo, acho que foi o próprio frigorífico. Ele deve ter pensado, nós estamos na mão de 3 indústrias. Você pega o Brasil na extensão territorial, que ele tem o maior produtor, o maior rebanho bovino do mundo e o maior exportador hoje também de carne do mundo. Na mão de 3 indústrias. Eles ditam a regra, não só no físico, que é esse boi nosso do dia a dia, como também no mercado futuro. Eu queria que você fizesse um resumão assim rápido do o que você observou de preços aí nas várias categorias aí nos últimos dias. Hoje voltamos nos patamares de bezerro dentro de São Paulo, em torno de 13,50 até os 15,50. Mato Grosso do Sul não difere muito da gente, tá? Isso eu estou falando de macho, tá? A fêmea você pode tirar R$ 2 aí, dependendo da região e da raça, mas mais ou menos em torno de 12, ou seja, de 11,50, 12,50, 13, 13,50. E a Bahia, no extremo, no oeste baiano, ela aí já mudou. Aí já vai para 11, tá? A fêmea e 12, 12,50 o macho. E a fêmea 10 a 10,50, 11 no máximo. Que lá também está tendo esse mesmo problema nosso aqui no Bolsão, no sul mato-grossense, centro-oeste, que é a procura por fêmea de reposição. Então, a fêmea boa, de qualidade, que vem de um criatório, de um plantel que investe em genética, essa bezerra ela está acima da média. Bezerra, novilha ou vaca prenha ou parida. Essa está acima. Então, por isso que a gente fala que essa média que varia aí de R$ 10,50 a R$ 12 no preço na arroba da fêmea. E o macho também, tá? A nível relação Sudeste e Nordeste. E temos garrote para engordar? Garrote ele sempre foi, né, a mercadoria. Depois do advento do confinamento, diminuiu-se um ciclo na pecuária, vamos dizer assim. Aí veio ainda o avanço da tecnologia, as ferramentas, o melhoramento genético, isso antecipou ainda mais esse abate. Hoje os números são impressionantes, né? Você matar um garrote de 20, 22 meses com 22, 23, 24, até mais arrobas de peso. Então isso é uma genética aliada a uma dieta, certo? De alto grão, de alta fonte proteica e tudo mais, de energia. Mas essa mercadoria está difícil. Principalmente nessa época que vai entrar daqui para agora, né? O tal do boi magro, você está falando garrote, seria o boi magro. Porque todo mundo vai querer. Diminui o pasto, a pessoa já tem um garrote mais adiantado, ele já consegue terminá-lo num boitel, ou ele mesmo tem o alimento para terminar. Ao contrário do que você ter uma bezerrada, ou você fazer a recria, você ter uma suplementação praticamente de manutenção. Você esperar chegar as águas para esse animal voltar a ter ganho de peso normal, não que perca peso, né, suplementado. Mas não é a mesma coisa. Ele já é um gado mais zerado, ou seja, o garrote, o chamado boi magro, esse não. Você pode fechar ele nos pesos já aptos aí para confinamento e ter um animal pronto em 100, 120 dias, ele está pronto para abate. E essa vaca magra que a Scott apontou valorização?
Hoje, a vaca magra que está no mercado, a gente fala vaca boiadeira, é a vaca, ou ela é descarte de matriz, tá? Ou é a vaca que realmente já está no fundo, no final da sua vida reprodutiva, e também aquela fêmea de qualidade inferior, que não compensa você manter uma vaca dessa dentro do seu rebanho, ela te dá um bezerro, que se ela é fraca, ela vai te dar um bezerro fraco, e consequentemente seja, coisa, é genética, né? Mas a vaca, ela sempre teve um valor, a vaca magra sempre teve um valor inferior, inclusive a novilha. Haja visto o rendimento, enquanto uma novilha você consegue ter um rendimento de 50%, 51%, dependendo do gado, 49%, a vaca você vai ter um rendimento muito menor. É pago pelo frigorífico em torno de 48%, 46%, depende do frigorífico, da indústria, entendeu? E você acredita que essas últimas notícias aí, né, estamos chegando no cumprimento da cota da China, né, e o veto da União Europeia à carne brasileira aí, por motivos estranhos, você acha que isso vai alterar? Eu acho que depois dos acordos bilaterais que vão acontecer, vai voltar a dar uma tranquilidade para o segmento do agronegócio brasileiro, que hoje está pisando em ovo, uma insegurança total e, assim, privilegiando poucos, mas muito poucos, de uma classe que tem sustentado o país, economicamente falando, passando sufoco numa época que não era para passar. O mundo depende da nossa carne, da nossa proteína, de tudo, seja ela animal, os nossos grãos e os nossos segmentos de pecuária no geral, carne, frango, porco, peixe, tudo que você imaginar. A gente tem extensão, tem topografia, tem solo, tem água, tem tudo para ser o maior e melhor do mundo, como já é, com os melhores preços, mas existe uma briga aí por fora das grandes potências que não pode ter isso aí num país tão rico que nem o nosso, para competir com eles que têm um alto custo de produção. Então, eles têm que tentar de tudo para diminuir aqui, para dar um fôlego para os produtores de lá. Os Estados Unidos não é diferente, da Rússia, todo, a comunidade europeia, asiática, tudo assim. Com essa conjuntura toda, para a gente finalizar, Vitor, quais perspectivas você vê para o terceiro trimestre? Eu acho que nós temos aí um fator que é bastante complicador, isso eu já falava anteriormente, que é esse ano eleitoral e o período que antecede. A insegurança que nós temos, de um modo geral, jurídico, tudo que interfere. O nosso mercado, ele é extremamente sensível, é impressionante. O cara dá um espirro lá fora, você vê os negócios desse aí? O cara fala assim: a comunidade europeia estão analisando, vão bloquear a carne. Os frigoríficos já despencaram o boi. Aí vem os nossos especialistas, caras íntegros, com os PhD, fala: não temos nada do que eles estão falando que existe, de contaminação, de não sei o quê, com garantia total de tudo quanto é órgão. Então, tirando essas. Eu sou otimista ainda, porque nós não temos carne para atender o mundo inteiro. E a procura, e o Brasil e vai ser por muito tempo. Nós não vamos estar mais aqui, infelizmente, meu amigo, mas ele vai ser por muito tempo ainda a bola da vez no que se refere a alimentar o nosso planeta. Vitor, muito obrigado pelas informações e análises. Obrigado. Precisamos ter uma disposição. Um grande abraço, Fariz. Eu falei com Vitor Trindade Júnior, leiloeiro rural bastante requisitado em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Bahia. Esse foi mais um Hora da Reposição. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E se você vende reprodutores e outros produtos diretamente na fazenda, não fique de fora do nosso catálogo nacional de vendedores de touros, mais uma vitrine de negócios DBO. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.